Olá, pessoal. Vamos agora dar continuidade às nossas aulas, agora tratando de equilíbrio químico. Nesta primeira parte do equilíbrio, nós vamos tratar do conceito de equilíbrio, né? O que seria o equilíbrio que ocorre nas reações químicas. Muito bem. Bom, vamos imaginar um recipiente contendo um gás. O gás CO2, gás carbônico, ok? O gás carbônico, ele é incolor. Então, eu tenho aqui um recipiente que contém esse gás incolor. Muito bem. Agora, um segundo recipiente, também com um gás incolor, o monóxido de carbono, CO. Tá ok? Muito bem. Aí, um terceiro recipiente com outro gás também incolor, que é o monóxido de nitrogênio, o NO. Então, observe que nós temos aqui três gases diferentes, todos incolores. Muito bem. E um quarto gás, o NO2, né, que é o dióxido de nitrogênio, que não é incolor. Ele tem uma cor mais marronzada, que nós chamamos de vermelho castanho intenso. Muito bem. Vamos escolher dois desses gases para misturar. Então, por exemplo, coloquei aqui um recipiente. Esse recipiente tem aqui uma chave que eu posso abrir de forma que esses dois gases, que são incolores, ambos incolores, vão se encontrar no recipiente, ok? Então, vamos imaginar que eu vou abrir esse recipiente para que esses gases, então, se encontrem. Vamos pensar aqui na situação inicial dessa mistura, tá? Bem no momento que eu abri a chave para que eles pudessem se encontrar. Então, o momento inicial, o instante em que isso se dá inicialmente. Nesse instante, eu tenho uma situação incolor, né? A mistura incolor. Os dois gases são incolores. Bem, agora, vamos imaginar essa situação a partir de um certo tempo. Olha o que acontece. Conforme o tempo vai passando, o que vai ocorrer é que essa mistura agora dos dois gases deixa de ser incolor e começa a ficar com um vermelho castanho mais fraco. Por quê? Porque o gás inicialmente colocado, CO2 com NO, que são incolores, eles vão reagir entre si e vão formar o CO, o monóxido, que eu já tinha visto aqui, ele é incolor, observe, e também o NO2. E NO2 é marrom intenso. Por isso, a mistura começa a ficar marrom, mas não com tanta intensidade, ok? Porque nessa mistura começa a formar esse gás NO2, que é um marrom intenso, né? Um vermelho castanho intenso. Muito bem. Bom, esta é a primeira situação. Vamos imaginar agora uma outra situação, né, em que eu coloco agora outros dois gases. Então, vamos imaginar agora que eu coloque o gás CO, que eu já vi é incolor, com o gás NO2, que é vermelho castanho intenso. Então, eu vou abrir aqui a chave para que os dois gases se encontrem, ok? E no momento que eles começarem a se encontrar, eu vou ter uma situação inicial
de vermelho castanho intenso, devido à presença do NO2. Mas, olha o que acontece com o tempo. Numa situação final, fica um vermelho castanho mais fraco, ok? Muito bem. Por que que isso aconteceu? Porque o CO2 foi formado juntamente com o NO. O CO incolor que eu coloquei reage com o NO2 e forma CO2 e NO, que são incolores. Mas observe a situação final, tá vendo? Essa situação final ficou muito parecida com a situação final anterior, um vermelho castanho fraco. No primeiro caso, o que eu tinha era, inicialmente, dióxido de carbono com monóxido de nitrogênio, CO2 com NO, numa situação incolor, uma mistura incolor, que com o tempo fica castanho fraco. Nesta mistura aqui, castanho fraco, o que eu estou formando é CO e NO2. Muito bem. No segundo caso, eu já tenho CONO2 inicialmente, de forma um vermelho castanho intenso. Com o tempo, fica fraco. Por quê? Porque o CONO2 se transforma em CO2NO. Observe que essas duas reações, do primeiro caso e do segundo caso, são exatamente iguais, porém em sentido contrário. Tá vendo? No primeiro caso, eu coloquei dois incolores, CO2 com NO, para produzir o CONO2, que é o vermelho castanho intenso. No segundo caso, eu parti do vermelho castanho intenso na presença do CO, que são os produtos do caso anterior, e voltou a formar CO2 e NO, que são os reagentes do caso anterior. Ou seja, essas duas soluções, essas duas misturas de gases são exatamente iguais. Por quê? Porque as duas reações que deram origem a esta situação final, elas coexistem numa mesma dinâmica em equilíbrio. Então, CO e NO2 se transformam em CO2NO, assim como NOCO2 volta a ser NO2. Isso é o que chamamos de reação em equilíbrio, ok? Então, uma reação em equilíbrio, ou seja, uma reação reversível, é quando você tem uma reação ocorrendo nos dois sentidos. Num sentido, eu chamo de sentido direto, o outro sentido de inverso. Por exemplo, PCl5 se transformando em PCl3 mais Cl2. Esse é o sentido direto da reação. Nesse sentido, você vai ter uma velocidade da reação que vai depender apenas do reagente PCl5. Então, esta é a velocidade, né? Então, a equação da velocidade vai ser constante vezes concentração de PCl5. Muito bem. Mas acontece que esses produtos PCl3 e Cl2 podem reagir e formar PCl5. Ou seja, passa a existir a mesma reação, mas no sentido inverso. Esta velocidade da reação inversa, que eu vou chamar aqui de velocidade 2, vai ser a constante dela vezes as concentrações dos reagentes, que seria o PCl3 e o Cl2, ok? Muito bem. Acontece que no equilíbrio
nós temos a reação ocorrendo nos dois sentidos. Então, eu digo que uma representação geral desta reação seria o PCl5 se transformando em PCl3Cl2 com uma velocidade de transformação que eu chamei de V1. E o contrário seria o PCl3Cl2 voltando a se formar a se transformar em PCl5 com uma velocidade V2. No equilíbrio, as duas velocidades são iguais. Ou seja, a constante PCl5, que representa V1, é igual a outra constante PCl3Cl2, que representa V2. Olha só, V1 está aqui em cima, ó, é K1PCl5. Foi o que eu fiz, K1PCl5. Enquanto que V2 é K2PCl3Cl2. É o que eu coloquei aqui, ó, K2PCl3Cl2. No equilíbrio, as duas velocidades são iguais, então esta equação aqui pode ser uma igualdade. Ou seja, se eu quiser, eu passo todas as constantes para um lado e todas as concentrações para o outro. O que vai acontecer? A concentração que vai ficar no numerador será aqui a concentração dos produtos, enquanto que no denominador vão ficar as concentrações dos reagentes. Por isso eu digo que eu vou ter uma constante igual a produto sobre reagente, já que fica assim, né? A constante vai ficar KCl3 vezes Cl2, que são, na equação geral, os produtos, dividido por PCl5, que na equação geral representa o reagente. E o Kc aqui nada mais é do que K1 sobre K2, que eu isolei. Ou seja, a constante direta dividido pela constante inversa. Constante dividido por constante é uma constante. Então eu chamei de Kc, que é a constante do equilíbrio em termos de concentração. Ok? Muito bem, pessoal. Isso é o que nós tínhamos para hoje, para a nossa aula.